Olá, para quem não me conhece, eu sou Silvia Campos, nutricionista. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. A minha área de formação é a área de imunopatologia, então eu sempre estudei imunologia do trato gastrointestinal. E eu vou falar então um pouquinho para vocês de estratégias nutricionais no tratamento e controle das doenças autoimunes. É sempre importante a gente começar lembrando que os hábitos da vida moderna que nós temos hoje podem levar ao desenvolvimento do estresse oxidativo. Estresse oxidativo em níveis fisiológicos ele pode ser normal, ele pode ser até positivo para alguns órgãos funcionarem, mas o excesso, o aumento do estresse oxidativo leva ao desenvolvimento de uma inflamação de baixo grau. Essa inflamação de baixo grau, quando ela é persistente, quando ela não é tratada e é persistente, ela pode levar ao desenvolvimento de uma inflamação crônica. E a inflamação crônica, quando a gente pensa em intestino, porque existe uma relação do intestino com doenças autoimunes, então quando a gente pensa em intestino, essa inflamação ela pode gerar um processo que a gente chama de leaky gut. O leaky gut é a síndrome do intestino hiperpermeável. Então, quanto maior a permeabilidade desse intestino, maior a chance de desenvolver doenças crônicas. Considerando doenças autoimunes, a gente já sabe, já é publicado que os fatores ambientais são realmente cruciais para o desenvolvimento dessas doenças, porque os fatores ambientais eles podem levar à alteração desse equilíbrio intestinal. Então, existe muita ligação entre o uso de medicamentos que você faz em excesso, a deficiência de certas vitaminas, como vitamina D, o fumo, o excesso de toxinas, de xenobióticos no nosso organismo e a própria desbiose, podem colocar esse intestino, esse organismo em desequilíbrio, e se a gente considerar que, junto com isso, ainda existem fatores genéticos que podem estar envolvidos com o desenvolvimento das doenças autoimunes, elas podem deflagrar com muita facilidade. Então, o que mantém o organismo livre, né, ou em controle para que essas doenças não se desenvolvam, é o que vocês conseguem ver aqui na imagem. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre células que são consideradas mais inflamatórias, que são as células TH1, TH17, e as células regulatórias. Então, eu preciso ter um equilíbrio entre elas e, de preferência, eu preciso ter um pouco de aumento dessas células regulatórias para que eu consiga controlar esse ambiente interno e, com isso, evitar que essas doenças autoimunes se desenvolvam de fato. E a gente sabe que hoje, na vida que a gente leva, com o padrão dietético que a gente leva, porque a maioria, não a gente, mas a maioria dos nossos pacientes levam, a gente acaba tendo uma relação muito íntima da dieta com a modulação imunológica e, portanto, com o desenvolvimento da doença autoimune. Então, o padrão ocidental da dieta tem uma relação muito grande com as doenças autoimunes, todas elas são de caráter inflamatório, né? Tem característica inflamatória, então esses indivíduos acabam desenvolvendo essas doenças também em função da dieta, né, de prateleira, como a gente coloca, que eles levam. Então, eles consomem muito mais produtos alimentícios e muito menos alimentos. Então, eles desembalam mais e descascam menos. Isso é uma característica que pode levar ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Então, pensando que todos esses fatores podem levar ao aumento do estresse oxidativo e à produção excessiva de radicais livres, e que isso pode levar ao aumento da inflamação, o que poderia induzir esse estresse oxidativo? Bem, como já falamos, características da dieta: excesso de açúcares, excesso de corantes, então excesso de produtos alimentícios pode levar a esse desenvolvimento. Em especial, se a gente pensar que todos esses elementos que eu coloquei aqui são de alto índice e carga glicêmicos. Isso parece ter um papel fundamental na geração do processo inflamatório, além do excesso de gordura saturada. Então, a gordura saturada ela tem como característica estímulo negativo da microbiota, seleção de cepas bacterianas que não são tão positivas, né, que podem aumentar a produção de LPS, que é um fator bacteriano que pode levar a uma inflamação, tanto local quanto sistêmica. Então, também a gordura saturada entraria nesse processo. E aí, quando a gente pensa em relação do ambiente e relação dos produtos alimentícios com a permeabilidade e com doença autoimune, a gente chega num trabalho como esse, que foi publicado em 2015, mas é um trabalho que tem uma fundamentação muito importante, em que eles colocam a relação dos aditivos alimentares com o desenvolvimento de doenças autoimunes. O que esse trabalho coloca? Que o excesso de aditivos alimentares usados, né, na indústria
Então, a gente tem aqui tanto a glicose quanto o sal, que são aditivos para a conservação dos produtos, a presença de glúten para amaciar ainda mais os produtos, a transglutaminase microbiana, que também é colocada para conservação, além dos emulsificantes e das nanopartículas. Todos eles atuando como um aditivo e sendo consumidos em excesso, porque o problema não é a exceção, é a regra, é você consumir isso todos os dias, isso acaba levando a um enfraquecimento das tight junctions, que são as proteínas que fazem ligação de dois interócitos, ou seja, são proteínas que garantem que a permeabilidade intestinal está preservada. Então, quando eu tenho alteração ou perda dessas proteínas, eu faço uma abertura, então eu faço aumento de permeabilidade intestinal, e isso por si só favoreceria o desenvolvimento dessas doenças, porque existe aumento de células TH1 e de células TH17 nesses indivíduos. Então, realmente, a gente precisa pensar que o ambiente em que o indivíduo está inserido dá condição para que ele desenvolva a doença. É um indivíduo que dorme mal, que está sempre estressado, que não dorme horas suficientes e que tem uma alimentação, que tem uma genética favorável e que ainda tem uma alimentação muito pobre em nutrientes, né? A base da alimentação não é o alimento, é o produto alimentício. Então, isso também poderia levar ao desenvolvimento dessas doenças. Quando a gente pensa em estresse oxidativo, a gente também tem que lembrar que o estresse oxidativo ele leva ao desenvolvimento de uma disbiose intestinal, à geração de um intestino permeável, e esse intestino permeável podendo levar ao desenvolvimento de doenças crônicas, que foi o que a gente acabou de falar. Então, tem que existir um equilíbrio nessas bactérias para que a disbiose não aconteça. Então, quando a gente tem, muitas vezes, um predomínio de bactérias com uma característica mais negativa, né? A maioria sendo gram-negativas e a minoria gram-positivas. A gente acaba tendo um desenvolvimento de uma disbiose, que é um desequilíbrio, né? Uma alteração quali-quantitativa dessa microbiota, então eu mudo quantidade e eu mudo diversidade, eu mudo qualidade da minha microbiota. Então, esse equilíbrio, né, parece ser interferido por diferentes causas, né? Então, a gente tem aí mudanças na dieta, características da genética do indivíduo, estresse físico e psicológico, o uso de medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides, antihistamínicos, radiação ou quimioterapia e a própria resposta, né, inflamatória persistente poderia levar ao aumento da disbiose. E, por sua vez, essa disbiose está associada com o desenvolvimento de várias doenças. Aqui eu cito várias, mas eu grifei para vocês as doenças autoimunes, porque é sobre elas que a gente vai conversar. Então, além de tudo que a gente falou, a gente ainda tem que pensar na poluição ambiental, no ambiente em que esse indivíduo está inserido, né? Então, além disso, o uso excessivo de medicamentos. A gente sabe que mesmo os medicamentos que são utilizados para tratar uma doença autoimune, quando utilizados de forma não controlada e por tempo muito prolongado, poderiam levar ao desenvolvimento de disbiose. A gente vê aí os anticorpos monoclonais, os imunobiológicos, que são utilizados para controle dessas doenças, de fato, tendo um efeito muito positivo em várias doenças. Vocês podem ver aqui no quadro, olha, artrite reumatoide, psoríase, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, a doença de Crohn e doenças pediátricas, como a doença de Crohn pediátrica, todas podendo ser controladas por esses imunobiológicos. A gente sabe hoje que mesmo os imunobiológicos, embora eles sejam positivos para tratar a doença, se você não faz um controle dietético e você não faz um controle de intestino, esses medicamentos também podem contribuir para a geração de disbiose. Uma coisa que eu sempre falo é que o intestino ele é capaz de fazer detoxificação, ele é capaz de eliminar substâncias tóxicas. Quem faz isso é a glicoproteína P, uma proteína que é expressa lá nos nossos enterócitos e que tem como papel fazer essa seleção do que entra, né, dos medicamentos que vão entrar e de partículas que vão entrar. Quando eu tenho uma alteração da dieta, quando eu tenho estresse oxidativo e inflamação, eu tenho perda da expressão da glicoproteína. Então, quando eu perco a expressão de glicoproteína, automaticamente eu perco a seleção do que é bom, do que é ruim, que é feito nesse intestino. Então, a minha detox intestinal, que é eliminar a toxina, ela está deficitária, ela está comprometida. Isso faz com que a gente aumente ainda mais a inflamação de baixo grau, porque a gente vai ter toxina persistindo e entrando num epitélio que está permeável, e isso, obviamente, vai aumentar
o processo inflamatório e a chance de desenvolvimento ou da piora, né, quando já existe, ou da piora dos quadros autoimunes. Então, além da presença de alimentos de alta carga e índice glicêmicos, de gordura saturada, de poluição ambiental e de medicamentos, a gente ainda tem que pensar em substâncias que podem ser tóxicas para esse organismo, como o álcool e o tabaco. Tanto o álcool quanto o tabaco, eles influenciam na modulação microbiana, então eles selecionam cepas que são ruins e que diminuem, né, que acabam diminuindo a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, que são os produtos principais, né, produzidos por bactérias e que são anti-inflamatórios. Então, quando eu tenho um excesso do consumo de álcool e quando eu tenho um excesso de tabaco, eu tenho piora da microbiota. Além disso, tanto o álcool quanto o tabaco podem diminuir a expressão de proteínas das tight junctions. O que isso faz? Altera a permeabilidade, aumenta a permeabilidade e aí favorece a passagem de macromoléculas, de toxinas, aumentando ainda mais o ambiente inflamatório desse intestino e do organismo como um todo. Excesso de radiação solar também poderia ter um efeito positivo. A gente sabe que a radiação solar ela vai estimular a produção de citocinas inflamatórias. Isso é um mecanismo de defesa do organismo, né, que o sol em excesso é como se ele fosse um fator, um agente agressivo para o corpo. Ele é importante para a produção de vitamina D, mas o excesso poderia levar a uma inflamação de baixo grau também e favorecer a piora do quadro de permeabilidade. Somado a isso tudo, se eu ainda faço uma dieta que é rica em toxinas, em plásticos, em excesso de metais pesados como alumínio e mercúrio, e também eu consumo muito pesticida na minha alimentação, isso poderia favorecer aumento de permeabilidade, estresse oxidativo e inflamação. E por isso a doença poderia ser mais facilmente deflagrada ou piorada, né? Porque a gente tem que pensar que, às vezes, isso também pode contribuir com a piora do quadro. Então, tem vários trabalhos mostrando a relação do ambiente, do que você consome, especialmente da presença de pesticidas na dieta, com um comprometimento do intestino, desse epitélio intestinal e o desenvolvimento de doenças autoimunes. A gente sabe que metais pesados têm um efeito direto em morte de célula intestinal. Então, o cádmio, o chumbo, o alumínio, eles podem fazer uma lesão direta em epitélio, não é só diminuir a expressão de tight junction, é matar o enterócito, fazer com que ele morra, então o buraco vai se abrir e vai ser maior ainda. E isso vai, mais uma vez, favorecer o desenvolvimento, né, e a piora desses quadros. Além disso, a gente sabe que hoje nós estamos inseridos num ambiente mais estressante, então a nossa carga horária de trabalho ela é maior, a gente tem mais responsabilidades, especialmente se a gente pensar que hoje a gente tem muitas mulheres, né, no mercado de trabalho que fazem jornada dupla. A gente sabe que homens também podem fazer jornada dupla, né, trabalhar e cuidar de casa. Então, o estresse, a gente tem que estar o tempo todo atualizado, tem que estar tudo bonitinho. Então, a gente está vivendo realmente sobre um estresse. Eu não estou falando nem do estresse emocional, né, de ter uma perda de um ente querido ou perder um emprego. Eu estou falando de estresse de trabalho mesmo, do dia a dia da correria. Tudo isso pode levar à piora do quadro inflamatório e, portanto, piora ou aumento da possibilidade de desenvolver essas doenças. É claro que sempre que o nosso organismo produz radicais livres, pensando em estresse oxidativo, é natural a gente produzir radical livre. A questão é que quando a gente produz num ambiente saudável, num organismo saudável, quando você produz o radical livre, você produz também antioxidantes. E esses antioxidantes, eles equilibram a produção de radical livre, eles controlam, né? Eles cessam a atividade desse radical livre. O que a gente sabe é que o excesso de radical livre em detrimento da baixa de antioxidante poderia levar ao desenvolvimento de doenças e até ao envelhecimento celular, desde o envelhecimento até a morte, mas a gente pensa que o envelhecimento celular pioraria o quadro inflamatório. Quando a gente associa esse dado com a autoimunidade, o que a gente tem de fato? O indivíduo autoimune, ele já é naturalmente mais inflamado. Então, ele tem mais estresse oxidativo por causa da doença. Por isso que o controle da doença é fundamental. Quando ele é mais inflamado,
é óbvio que ele vai ter mais estresse oxidativo e ele vai produzir mais radicais livres. E isso pode ainda ter como contribuição o fato de que o indivíduo autoimune ele também tem uma alteração do metabolismo do antioxidante glutationa. Então, a enzima glutationa, que é muito importante para controlar radical livre, ela possivelmente está alterada no indivíduo autoimune. Parece que quando você olha polimorfismos genéticos associados à glutationa, eles são muito comuns em indivíduos autoimunes. Então, isso vai gerar uma série de alterações, até alterações de marcadores hepáticos, como a gama-GT, por exemplo, que pode estar elevada, até mesmo o controle desse estresse oxidativo. Então, obviamente, a gente precisa ter um olhar mais apurado para esse processo. A gente precisa tirar o indivíduo desse ciclo vicioso de vida moderna, estresse, dieta ruim, sono ruim, para um padrão mais saudável, para que a gente consiga equilibrar estresse oxidativo com o antioxidante, porque ele vai produzir radical livre naturalmente, então eu tenho que controlar essa produção de radical livre o máximo possível. Então, quando a gente pensa na autoimunidade, como que a gente trata, né? Porque eu acho que o foco principal aqui é a gente falar de tratamento. Como que a gente trata? Qual é o nosso foco principal? O foco principal é anti-inflamar. Então, a gente tem que se preocupar, principalmente, com o que a gente está consumindo, com os constituintes alimentares, com a presença de um processo chamado hipocloridria, porque a hipocloridria no estômago ela vai piorar a digestão proteica e ela naturalmente vai fazer com que cheguem proteínas mais inteiras nesse intestino que podem ter um efeito mais inflamatório em algumas circunstâncias. Por isso é muito comum a gente ver o paciente autoimune dizendo que não consegue comer certos alimentos porque ele passa mal. Ele passa mal porque ele digere mal esse alimento, ele chega mais intacto no intestino e ele faz um estímulo mais inflamatório nesse intestino. É importante pensar em correção da desbiose, ou se houver supercrescimento bacteriano, que é a SIBO, também fazer essa correção, melhorar a permeabilidade intestinal, corrigir índice e carga glicêmicos, controlar o uso desnecessário de medicamentos. Eu sempre falo que medicamento ele é um grande aliado no controle da doença, mas ele deve ser feito sob supervisão médica. Usar medicamentos sem acompanhamento médico é colocar o seu organismo em risco. Controle do estresse e do sono são muito relevantes também para controle da doença. Quando você faz uma boa noite de sono, você respeita o ciclo circadiano, você estimula a expressão de certos genes que vão codificar proteínas que são anti-inflamatórias. Ao passo que, se isso não acontece, você tem piora do quadro, você tem a expressão de genes que codificam proteínas inflamatórias, e isso seria pior para esses indivíduos. E, obviamente, sempre que houver deficiências nutricionais, a gente precisa fazer a correção delas. Então, o primeiro passo que eu vejo para o tratamento desses indivíduos é remover tudo que é irritante de mucosa. Então, a gente já falou aqui, excesso de sal e açúcar, excesso de aditivos alimentares, alimentos alergênicos. Se houver alguma alergia alimentar atrelada, a gente precisa fazer esse controle, a gente precisa diminuir esses alimentos para tratar esse intestino, porque alimentos alergênicos têm maior potencial inflamatório. Em alguns indivíduos que respondem, que não digerem bem leguminosas, parece ser interessante controlá-las, porque elas têm lectinas e fitatos que podem piorar essa irritação da mucosa, retirar medicamentos desnecessários, como a gente falou, e também, se possível, sempre cuidar do controle da água que bebe, porque você pode ter metal pesado sendo carreado na água. E, obviamente, controlar o metal pesado, e aí, para isso, a gente precisaria de uma dieta mais limpa, né, que é o segundo passo, que é reinocular, substituir o que o indivíduo come hoje por alimentos que realmente vão curar aquele intestino e que vão ajudá-lo a modular, a controlar a doença. Então, a base de tudo é uma dieta anti-inflamatória, que seja limpa, simples, ou seja, é comida de verdade. É isso que a gente precisa para fazer modulação desse intestino e, obviamente, para tratar a doença autoimune. O que a gente percebe na prática é que quando a gente coloca temperos, a gente faz os shots antioxidantes, quando a gente faz as vitaminas que levam esses temperinhos como canela, cardamomo, a gente tem um efeito muito positivo no controle da inflamação.
Então, como que deve ser a dieta de fato, né? Quais são as estratégias? Uma das primeiras coisas que se fala, né, que é publicado há muitos anos, é algo muito antigo, é uma dieta que tenha como base as proteínas elementares, né, a oferta de proteínas na forma elementar e semi-elementar, que seria isolada ou hidrolisada. Então, parece que para algumas pessoas o controle da ingestão proteica por um tempo parece ser interessante, parece reduzir a atividade da doença. Então, por exemplo, nesse trabalho sobre artrite reumatoide, eles fazem uma dieta elementar, cuja proteína é colocada numa forma mais quebrada, né, numa forma mais hidrolisada, mais isolada, e eles fazem esse tratamento por 2 semanas em pacientes que têm artrite reumatoide ativa. E eles percebem que esse tratamento foi muito efetivo, foi tão efetivo quanto o tratamento com medicamento, que é a prednisolona, para melhorar os parâmetros da doença. O que são esses parâmetros subjetivos? Dor, inchaço articular, rigidez matinal, limitação de movimento, tudo isso acaba tendo melhora quando você faz uma dieta de controle da ingestão proteica. Nesse outro trabalho, por exemplo, eles fazem a dieta semi-elementar, né, que aqui são dietas na forma mais proteínas na forma mais isolada e não hidrolisada. Eles percebem que eles fizeram por 1 ano, né, esse teste, não, foram 11 meses, e aí o que eles viram, né? Eles avaliaram o tempo de recaída, quanto tempo a pessoa ficava em remissão, e eles percebiam que quanto mais a pessoa consumia uma dieta que tinha um caráter semi-elementar, mais tempo ela ficava em remissão, né? Então só teve realmente alguma manifestação um tempo depois, então eles fizeram por 11 meses, e o período de remissão foi realmente maior do que os indivíduos que não faziam esse controle. Então, a gente controlar, por exemplo, equilibrar ingestão de proteína animal com proteína vegetal parece ser importante. Hoje se discute muito sobre o padrão plant-based, que eles chamam de plant-based diet, que é uma dieta vegana, vegetariana, né? Não precisa ser necessariamente vegano restrito, né? O vegano verdadeiramente, mas poderia ser uma dieta vegetariana à base de ovo e queijos de boa qualidade. Mas o padrão plant-based, que é sem proteína, ele tem tido um efeito muito positivo em tratar as doenças autoimunes. Por quê? Essa dieta tem um padrão de grande aumento de polifenóis, da oferta de polifenóis para esses indivíduos, e os polifenóis, que são substâncias muito anti-inflamatórias, têm uma grande capacidade de estimular a melhora do quadro, né? E colocar essa doença em remissão ou em estabilidade. Então, a dieta plant-based, ela tem como base alimentos de origem vegetal, então vai entrar frutas, todos os vegetais, os grãos integrais, as leguminosas a gente não coloca para todo mundo, porque depende da capacidade digestiva de cada indivíduo. Além disso, gorduras de boa qualidade, por exemplo, gordura do abacate, gordura do azeite, a gordura das nuts, né, das oleaginosas, algumas sementes, como semente de abóbora, girassol, gergelim, a própria hemp seeds, né, a própria semente hemp, que também é interessante, e ervas e especiarias. Eles colocam aqui, olha, tá vendo? Ervas e especiarias frescas à vontade na dieta é o que de fato gera uma grande mudança nesse padrão. Então, tem vários trabalhos mostrando que uma dieta vegana parece ter um resultado positivo para indivíduos com doença autoimune. Então, aqui eles fizeram um teste por 4 semanas com uma dieta plant-based para pessoas com artrite reumatoide, e eles viram uma diminuição significativa da PCR, né, que é o marcador de inflamação muito visto na artrite, e do fator reumatoide, tá? Eles não viram diminuição significativa da rigidez matinal, mas eles viram diminuição de inchaço articular, diminuição de dor e melhora de movimento, né? Amplitude de movimento das articulações. Isso com pessoas que tinham artrite severa a moderada. Talvez isso em pessoas com artrite leve surte um efeito 100% positivo. Eu já tive no meu consultório pessoas com padrão plant-based com artrite e que melhoraram, né, do inchaço, enfim, normalizaram a vida, voltando a fazer atividade física, fazendo o padrão plant-based. Não é um padrão fácil, não é para ser usado o tempo todo para quem não quer ser vegano, não é para ser feito o tempo todo, tá? Você pode fazer protocolos de
um mês, 2 meses, até só um mês, 3 semanas, 15 dias. 15 dias talvez seja pouco tempo, mas um mês você pode fazer como protocolo e depois voltar para uma dieta em que você insira proteínas de uma maneira mais controlada, né? Esse outro trabalho também fez uma análise com osteoartrite e eles viram que essa dieta, esse padrão plant-based, por 6 semanas, melhorou energia, vitalidade, funcionalidade, né? Essa coisa do movimento, por exemplo, do artrítico, e as condições físicas do paciente. E em estudo com doença de Crohn, por exemplo, que é uma doença autoimune importante, eles viram que o padrão plant-based tem uma capacidade de estimular a microbiota, a melhora dessa microbiota, a expressão aumentada, por exemplo, de bifidobacterium, que produzem mais os ácidos gastricos de cadeia curta, ocorreu nesse sentido, e a diminuição de citocinas inflamatórias. Então, foi muito positivo para o paciente com doença de Crohn. Além disso, também se fala muito sobre a importância de se controlar o índice e a carga glicêmicos da dieta. Então, o índice e carga glicêmicos, né? Quando a gente faz uma dieta com baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica, a gente consegue controlar os níveis de glicose e, por sua vez, a secreção e a ação da insulina. Isso faz com que a gente diminua estímulo para PCR. Quanto maior o nível de insulina, maior é o estímulo hepático para a produção de mediadores inflamatórios, PCR, VHS, IL-6, ferritina. Então, o indivíduo acaba fazendo uma alteração inflamatória em função de um baixo índice de carga glicêmicos. E isso, obviamente, né, vai controlar o processo inflamatório e vai melhorar o padrão da doença ou colocar realmente a doença em remissão. Então, tem vários trabalhos que falam sobre isso. Então, a gente consegue, na prática, controlar índice e carga glicêmicos, colocando grãos integrais, né, junto de, por exemplo, de frutas que têm um índice glicêmico maior. Na refeição, a gente consegue colocar os vegetais, que eles acabam diminuindo carga glicêmica. Então, sempre que você associa um alimento que tenha alta carga glicêmica com outro que tenha baixa, né, por exemplo, com gordura, com proteína de boa qualidade, com fibra, você acaba controlando a carga glicêmica da refeição e isso, por si só, já melhoraria o perfil desse indivíduo. Além do controle glicêmico, o controle inflamatório da dieta parece ter um efeito muito positivo no controle dessa doença, né, na melhora desses quadros. E aí, quando se fala de dieta anti-inflamatória, ou se fala de um padrão plant-based, ou se fala de um padrão mediterrâneo. Então, quando, por exemplo, o meu paciente tem muita dificuldade de retirar a proteína, né, a carne da dieta, carne, frango, peixe, ovo, eu sugiro que ele faça a utilização, eu sugiro que a gente faça o protocolo mediterrâneo. Esse protocolo mediterrâneo do paciente, ele vai, como eu falei, ele vai consumir legumes, verduras, frutas, gorduras de boa qualidade, grãos integrais, e ele só consome peixe e ovo. Então, também é um padrão mais anti-inflamatório. Quanto maior o índice inflamatório da dieta, maior é a chance de você ficar fazendo estímulos de produção de citocinas inflamatórias e piora do quadro clínico. Então, já tem vários estudos mostrando que aumento de gordura saturada, aumento de aditivos alimentares, corantes, conservantes, farinhas refinadas, não é só farinha de trigo, não. Aqui eu estou falando farinha de arroz também, tá? Então, farinhas refinadas parecem piorar, né, o índice glicêmico, doces, né, o excesso de doces, especialmente doce consumido em grande quantidade, eu não falo de um consumo pontual, de um doce caseiro, eu estou falando de um consumo diário, né, do açúcar presente ali diariamente, e, além disso, as próprias frituras. Tudo isso parece ter uma relação com a piora do quadro. Então, esses trabalhos falam sobre isso, né, que o índice inflamatório, uma dieta com índice inflamatório baixo, está associada realmente com melhora de parâmetros como a própria proteína C reativa, que é muito aumentada nesses pacientes. Bem, junto com o padrão inflamatório e controle de carga glicêmicos, a gente ainda tem como auxílio a utilização do jejum ou do que a gente chama de imitação do jejum, que é o Fast Mimicking Diet. Então, uma dieta que simula, que imita o jejum. É aquilo que a gente faz em consumir numa janela de alimentação diária e ficar um tempo maior em jejum. Então, por exemplo, consumir fazer a última refeição até as 7, 8 horas da noite
e só retornar a comer no outro dia, contando um período de 12, 14 ou 16 horas de jejum. Então, a gente tem que ter cuidado, porque nem sempre que se faz o Fast Mimicking Diet ou o jejum se reduz caloria, e às vezes, para a doença autoimune, eu preciso reduzir caloria também, tá? Dependendo do padrão do paciente. Então, aqui nesse trabalho, eles falam sobre a relação da nutrição e dessas dietas que imitam o jejum na prevenção e no tratamento de doenças autoimunes. Então, o que esse padrão Fast Mimicking Diet faz? Diminui célula dendrítica, que é a célula que vai ajudar a inflamar, citocinas inflamatórias diminuem e aumenta-se as células que regulam. As células Treg são as anti-inflamatórias. Então, elas têm como característica fazer o controle desses quadros, né? Sintomas de várias doenças autoimunes acaba reduzindo, porque se melhora o padrão metabólico, e o ideal é fazer de forma periódica, de mais ou menos 7 dias de Fast Mimicking Diet e depois 3 a 6 meses de dieta do Mediterrâneo. Eu tenho pacientes que fazem 15 dias e depois entram na dieta do Mediterrâneo. Mas o que a gente tem visto hoje é que parece que muito mais do que pensar em jejum, pensar em Fast Mimicking Diet é pensar no respeito ao ciclo circadiano. É respeitar o ciclo circadiano, é identificar qual é o seu cronotipo, se você é mais diurno ou se você é mais vespertino, e com isso você fazer a distribuição das refeições respeitando o seu ciclo circadiano. Então, o que mais funciona na prática são você consumir, é você acordar cedo, começar a sua refeição com maior aporte antioxidante, bem de manhãzinha, por volta de 6, 7 horas da manhã, e você fazer a última refeição até às 7, no máximo 8 da noite. Infelizmente, isso nem sempre é possível para todo mundo, em função da demanda de trabalho, então a gente precisa ter também esse olhar, a gente não pode estipular nada, a gente tem que propor e ver se isso se encaixa à realidade do paciente. Mas que já existem relações, existem. Então, tem trabalhos que falam de esclerose múltipla, de diabetes tipo 1, de doença inflamatória intestinal, até mesmo de câncer, com a aplicação do Fast Mimicking Diet e respeitando esse ciclo circadiano, porque isso tem como característica aumento de expressão de Tregs, né, de células anti-inflamatórias, diminuição de inflamação, diminuição de células que inflamam, diminuição de citocinas inflamatórias e até mesmo preservação de neurônios. Então, pensando em esclerose múltipla, por exemplo. Tá? Então, de fato, respeitar o ciclo circadiano parece ser um fator hoje que está sendo considerado e que cada vez vai ser mais estudado, porque tem realmente um resultado muito positivo aí nesse tratamento. A gente também tem que pensar em dieta isenta de glúten. Para algumas pessoas, não para todo mundo, mas para algumas pessoas, parece que uma dieta livre de glúten ela faz toda a diferença. Ela pode controlar marcadores inflamatórios, ela vai melhorar a permeabilidade intestinal, ela vai melhorar a microbiota e, naturalmente, tudo isso vai ajudar a anti-inflamar. Então, muitas pessoas que chegam nos consultórios com doença autoimune e que apresentam distensão abdominal, gases após se alimentar, especialmente quando eles falam que eles ficam muito piores quando eles comem pão e massas, aquela pessoa que está sempre com diarreia ou prisão de ventre importante, com lesões de pele, com dificuldade para concentrar, elas podem não ter realmente nada com glúten. Isso pode ser uma característica da própria doença autoimune, mas vale a pena a gente investigar se isso não tem relação com sensibilidade a glúten não celíaca. A sensibilidade à glúten não celíaca está sendo hoje associada a várias doenças crônicas. Antigamente se falava, se o indivíduo tem doença autoimune, pesquise doença celíaca. Hoje em dia eles falam, pesquise a doença celíaca. E se ela for negativa, será que esse paciente não tem sensibilidade a glúten não celíaca? Então, tem vários trabalhos falando sobre isso, né? E a gente sabe que existem manifestações extraintestinais da sensibilidade a glúten não celíaca. Hoje em dia, até esse termo está sendo atualizado para sensibilidade a trigo não celíaca, porque parece que a presença dos próprios food maps do trigo, né, do frutano, poderia levar à piora do quadro inflamatório. Então, de fato, existem essas manifestações extraintestinais, então é óbvio que dá para entender que existe uma relação entre o consumo desse elemento, né, dessas proteínas, com o desenvolvimento da doença.
E, obviamente, uma coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui é que a gente não deve excluir o glúten sem acompanhamento, sem entender o que pode acontecer. Se esse paciente tem uma doença autoimune, ele fica muito mal quando ele come o trigo, porque a maioria sabe fazer essa associação. Você precisa fazer toda uma avaliação do paciente e precisa encaminhá-lo para um gastro. Porque se você retira o glúten com o intuito de ajudar a melhorar a dor, e você não investiga a doença celíaca, uma vez que você retirou o glúten, você mascara um diagnóstico. Então, você vai ter sempre um diagnóstico negativo, quando, na verdade, o indivíduo é celíaco. Então, eu não posso tirar sem fazer essa avaliação. O que se pode fazer é controlar o consumo, porque a gente sabe que hoje a base da alimentação do brasileiro, da nossa alimentação, é em glúten, né? Em trigo. Então, eu tenho pacientes que consomem alimentos com trigo na composição 5 vezes por dia. Eles comem pão 3 vezes por dia, comem biscoito, comem bolo. Então, muita coisa que a gente compra industrializada tem adição de glúten. Então, o consumo realmente de glúten é muito grande. Mas eu não devo te retirar se eu não tenho experiência. Encaminhe para um profissional, para um nutricionista que tem experiência para tratar isso na área. O terceiro passo é recolocar ervas fitoterápicas nessa alimentação. Então, a gente tem ervas aqui como o gengibre e o alecrim, que são anti-inflamatórios, que controlam o estresse oxidativo porque aumentam a expressão do NRF2, que é um fator de transcrição anti-inflamatório, e o gengibre ele ainda reduz o NF-κB, que é um fator inflamatório, de transcrição inflamatório. Né? Então, eu diminuo o que inflama e eu aumento o que anti-inflama. Tá? Além disso, o próprio alecrim ele é capaz de controlar a oxidação da glutationa. Lembra que indivíduo autoimune, ele tem alteração da glutationa, ele faz mais oxidação da glutationa. Então, quando eu protejo a glutationa, eu acabo naturalmente melhorando o quadro. Então, eu coloquei aqui como ideias o gengibre e o alecrim. A gente pode trabalhar na forma de chá, na forma de tinturas, até mesmo na forma de extrato seco. Né? Então, vale a pena a gente colocar, inserir nos sucos, inserir na comida, fazer o próprio chazinho, como eu falei, porque faz muita diferença para tratamento desses indivíduos. Além dessas ervas, a gente ainda pode pensar em cúrcuma. Tanto a cúrcuma quanto o gengibre, eles são controladores da permeabilidade também, eles fazem controle da expressão de proteínas das tight junctions, então vale super a pena a gente utilizar fazendo um revezamento entre eles. A cúrcuma, ela é muito interessante porque ela pode melhorar a dor articular, por exemplo, no artrítico, ela pode melhorar a dor abdominal numa pessoa que tem doença de Crohn ou retocolite, ela pode melhorar as lesões de pele de uma pessoa que tem psoríase e ainda melhora a concentração numa pessoa que tem essas alterações de concentração. Eu gosto muito de trabalhar a guaçatonga, é uma erva moduladora do intestino, além de proteger o estômago, porque ela aumenta a produção de muco no estômago, então ela protege a parede do estômago, né, para a entrada de alimentos, de medicamentos e de outras coisas mais. Eu gosto bastante também da boswellia. A boswellia serrata é uma erva muito utilizada para vários aspectos de autoimunidade, para a doença inflamatória intestinal, para artrite, para a espondilite anquilosante, eu gosto bastante. Existe uma eficácia muito grande dela, principalmente quando o extrato é padronizado em ácidos boswélicos. Então, isso é importante da gente fazer na prática. Então, a gente utiliza, em média, pode variar, né, essa ingestão, então ela pode variar de 100 a 800 miligramas por dia. 800 miligramas é um valor muito alto e é um valor que a gente utiliza especialmente quando a gente está tratando pacientes já com deformidades, pacientes artríticos que já têm aquelas alterações, aquelas deformidades ósseas, né, articulares, osteoarticulares. A guaçatonga e a cúrcuma eu gosto de usar na comida. A guaçatonga eu faço chazinho, que é uma colher de sopa por uma xícara, e uso de 1 a 2 vezes ao dia, revezando, por exemplo, com outros chás. A cúrcuma, normalmente, para a gente atingir 500 miligramas de curcumina, a gente teria que utilizar uma colher de sobremesa. Então, a gente poderia distribuir essa colher de sobremesa ao longo do dia de forma picada, porque ingerir tudo de uma vez pode não ser tão bom, né, tão prazeroso para o nosso paciente. Eu também gosto da moringa, embora a moringa esteja proibida de ser vendida para fazer chá, né? A folha está sendo proibida de ser vendida, mas a moringa ela é interessante porque ela pode ser usada em extrato seco
né, a gente pode prescrever na forma de extrato seco, quem tem após, né, especialidade em fitoterapia, e ela tem muitos compostos fenólicos com ação antioxidante e anti-inflamatória. Além disso, a moringa, ela modula a microbiota e ela ainda controla a diarreia. Então, eu tenho muitos pacientes diarreicos, eu utilizo a moringa como forma de controle, tá? Ela, inclusive, é comparada com o Imosec, que é o medicamento que é utilizado para controle diarreico. Óbvio que o efeito não é exatamente igual, mas ela tem um efeito muito parecido com o Imosec, tá? Eu gosto muito de usá-la porque ela também aumenta aquele fator de transcrição NRF2, que é o fator de transcrição anti-inflamatório. Então, eu gosto bastante de trabalhar, porque eu sei que vai ter diminuição de citocinas inflamatórias e aumento de enzimas antioxidantes. Isso também ajuda a controlar a permeabilidade, mas a moringa também é capaz de restaurar os genes que produzem zonulina e claudina, que são proteínas que atuam no controle da permeabilidade intestinal, no controle das proteínas das tight junctions, tá? O chá verde pode ser interessante, o chá verde ele é rico em epigalocatequina galato, então ele é muito interessante para ser utilizado nesse tratamento. Acho super válido de utilizar o chá 1 a 2 vezes ao dia. De preferência, a gente tem que comprar chás de origem orgânica, para a gente ter maior concentração desses fitoquímicos. Então, eu gosto bastante. O chá verde também tem quercetina, que é um modulador da microbiota, é um modulador da permeabilidade e também de neurônios intestinais, né, de sistema nervoso entérico. Eu gosto bastante de trabalhar a própolis. A própolis verde ela tem um conteúdo de artepelin C muito grande, ele tem um efeito anti-inflamatório e antioxidante, particularmente porque ele consegue modular o NF-κB, que é aquele fator de transcrição inflamatório que eu comentei com vocês, e isso acaba inibindo a produção, ajudando, né, a inibir a produção de mediadores inflamatórios, como prostaglandinas, leucotrienos, IL-6 e TNF-alfa. Na prática, eu uso mais ou menos de 20 a 30 gotas de própolis no dia. Eu subdivido as doses, eu nunca dou uma dose única, porque eu gosto que o princípio ativo fique circulando por mais tempo na circulação desse indivíduo, né? No sangue desse indivíduo. Você pode começar utilizando de 10 a 15 gotas para ver a aceitação e a capacidade desse indivíduo em tolerar, porque a própolis tem realmente um gosto mais forte. Além de todos esses elementos que eu falei, eu ainda gosto de utilizar estratégias complementares, como nucleotídeos, que tem uma ação interessante em controle de permeabilidade, em aumentar a glicoproteína P, em aumentar a enzima digestiva e também em fazer regulação de microbiota. A glutamina eu utilizo como um combustível para reparo intestinal, para aumento de IgA secretora, que é uma imunoglobulina que protege a mucosa, e também para aumentar a expressão de proteínas das tight junctions, controlando a permeabilidade. Gosto muito de usar os chás e as tinturas digestivas, né, como alecrim, gengibre, cúrcuma, funcho, boldo, carqueja, alcachofra. Eu gosto dessas ervas todas porque elas melhoram o processo de digestão, então diminuem fermentação e elas revertem muitas vezes os quadros intestinais que estão associados a essas doenças autoimunes. A gente precisa pensar em fibra prebiótica, porque eu modulo o microbiota com comida, em especial com fibra prebiótica. Então, vale a gente utilizar uma goma cássia numa quantidade de 1 a 5 gramas dia, porque ela é menos fermentativa. A gente pode usar a linhaça, o gel de linhaça numa preparação. A gente pode usar a inulina, que é um pouquinho mais fermentativa. Eu não gosto muito de usar o FOS num primeiro momento para pessoas que têm um grande acometimento intestinal, porque a gente vai realmente ter uma piora desse quadro, né? Então, eu vou bem devagarinho e, obviamente, eu vou repletar nesse indivíduo todos os nutrientes que podem estar em deficiência, porque quando eu faço isso, eu melhoro todo o aparato, todo o aporte para controle inflamatório. O quinto passo é reequilibrar com probióticos, né? Porque a gente sabe que quando a gente dá o probiótico, a gente aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta. A gente sabe que os probióticos eles têm os ácidos graxos de cadeia curta, eles têm várias funções, então eles vão manter a integridade da mucosa intestinal, aumentar as células regulatórias, aumentar o muco protetor, diminuir
a proliferação de células inflamatórias, melhorar o reparo intestinal, melhorar a secreção enzimática, controlar a motilidade do intestino em quem é diarreico e em quem é constipado, reforçar essas tight junctions. Então, obviamente, os probióticos, uma vez que você dá esse probiótico na presença de alimentos saudáveis, na presença de fibras, a fermentação vai acontecer e você vai ter a produção desses elementos que são tão positivos para controle intestinal. O que se sabe hoje é que um padrão de dieta high fat piora o quadro da microbiota, piora a microbiota, levando à desbiose. Então, hoje, a oferta de fibras, a presença de fibras, especialmente de fibras prebióticas, de fitoquímicos e de aminoácidos adequados, como a glutamina, parecem ter um efeito positivo na microbiota, que, por sua vez, vai promover um estímulo positivo na barreira epitelial, e com isso eu tenho um equilíbrio entre células que regulam e células que inflamam. Então, isso mantém esse tecido funcionando de maneira saudável. Então, de fato, tem vários trabalhos mostrando influência da dieta no microbioma de doenças como lúpus eritematoso e de síndrome antifosfolipídio, por exemplo. A gente já tem isso descrito. Então, controlar essa microbiota e esse ambiente intestinal parece ser algo muito importante. E o sexto passo, obviamente não menos importante, é controlar o estresse, a ansiedade e modular o sono. A gente sabe que estresse, aumento de estresse, de ansiedade e alteração do sono levam ao aumento do cortisol e levam ao aumento do fator liberador de corticotrofina, que é o CRF. O CRF e o cortisol aumentados vão fazer estímulos negativos lá no intestino. O que eles fazem? Aumentam permeabilidade, diminuem a produção de muco, diminuem a produção de IgA, diminui a proliferação de células que regulam, de células anti-inflamatórias, e ainda fazem um estímulo para a desbiose. Então, eu preciso controlar estresse e ansiedade como parte do tratamento desse paciente autoimune. E eu falo de modular o sono porque é durante o sono que a gente acaba tendo picos de certos hormônios que poderiam melhorar ou piorar a condição intestinal. Então, quando eu durmo bem, quando eu tenho um sono reparador, durmo o número de horas suficiente, eu tenho um resultado positivo. Quando isso não acontece, a restrição de sono de 4 horas por mais de 3 dias seguidos já pode levar a uma alteração, a aumento de produção de citocinas inflamatórias e piora do quadro autoimune. Então, o que a gente deve fazer? Resumindo, né? A gente tem que comer limpo, comer saudável, comer de preferência, sempre que possível, alimentos orgânicos e sempre tentar olhar por esse lado e não por esse lado. Os medicamentos são muito importantes. Eu sempre falo que eles devem ser usados com parcimônia e com acompanhamento médico, porque eles são positivos quando se precisa deles. Mas a base não tem que ser medicamento. A base tem que ser mudança de estilo de vida. E dieta e atividade física são importantíssimos para mudar estilo de vida. Eu não falei aqui da atividade física, porque não daria tempo, mas a atividade física é um fator, é uma condição sine qua non para a melhora do quadro inflamatório. Então, eu preciso estimular, nem que seja uma caminhada, quando existe liberação médica, eu tenho que fazer o estímulo para melhorar os 2 pilares, né, do estilo de vida, que é melhorar a dieta e melhorar a atividade física. Junto com isso, eu vou, aos pouquinhos, melhorando o sono, melhorando o estresse, melhorando o comportamento do paciente com a comida. Então, isso faz muita, muita diferença. A gente precisa olhar o mundo de outra forma, a gente precisa pensar em mudança de estilo de vida. O ambiente em que a gente vive faz toda a diferença, inclusive para a microbiota. Então, uma casa saudável, com alimentos saudáveis, relações saudáveis, pensamentos positivos, religiosidade, né? Eu não falo de você ter uma religião, mas de você ser alguém que acredita em algo maior. Isso pode fazer muita diferença para o indivíduo autoimune. Inclusive, isso já é publicado em cartilhas da Sociedade Brasileira de Cardio, na cartilha de hipertensão, isso já está sendo falado. Então, a gente precisa cuidar do nosso emocional, né, junto com o físico, para que a gente consiga ter uma melhora desse quadro clínico das doenças autoimunes e de outras doenças crônicas. Eu queria deixar para vocês um convite. Eu e a minha sócia, Vânia Matoso, temos um curso que se chama Clínica do Intestino. Esse curso é totalmente baseado em discussão de casos, é um curso 100% prático, onde nós duas, que temos muita experiência, eu estou há 18 anos em consultório, ela está há 11 anos em consultório, então, com a nossa experiência de consultório, nós levamos casos clínicos reais,
com resultados reais para a sala de aula. Nós discutimos 10 temas diferentes, desde a fisiologia do intestino, a gente fala da relação do intestino com síndrome do intestino irritável, SIBO, SIFO, doença de Crohn, retocolite, doença celíaca, relação com obesidade, com tireoidite, com SOP, com doença cardiovascular. Então, vale super a pena para quem tiver interesse em aprender um pouco mais da relação do intestino com doenças crônicas, como que eu consigo fazer essa modulação na prática. É um curso online e agora, em novembro, a gente está com um super desconto, né? A gente entrou na Black November e o valor do curso está com 40% off. Então, queria convidar vocês para me seguir no Instagram, Silvia Campos Nutri, e para seguir também a Clínica do Intestino Curtos, para vocês ficarem a par e verem mais ou menos o que a gente faz ali no nosso dia a dia no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado vocês a elucidar, né, um pouco mais, a conhecer um pouco mais sobre o controle e o tratamento dessas doenças autoimunes. Um super beijo para todo mundo e a gente se vê.